Salve galera, meu nome é Alexandre Bonfim, eu sou professor de Educação Física, sou formado há mais de 12 anos, tenho especialização em Fisiologia do Exercício, pratico diversas modalidades esportivas aí já há alguns anos, pratiquei capoeira desde os meus 12 anos de idade até mais ou menos aí uns 25 anos. Parei por conta de trabalho, por conta de faculdade. Fui fazer faculdade de Educação Física justamente por causa da capoeira. Então, capoeira abriu assim uma gama de esportes para mim. Sempre gostei de praticar esportes, mas por conta da capoeira, por conta da vivência, da movimentação corporal, né, que a capoeira me trouxe, eu comecei a vivenciar diversos tipos de esportes e me apaixonei. Eu já gostava de praticar esportes, mas na minha infância sempre esportes que a gente é acostumado, né, a praticar, principalmente na nossa infância em relação às pessoas que têm a minha idade. Então, tenho 40 anos. Então, o que seria, né? Tipo, futebol, um vôlei, um basquete, então, esse tipo de esporte. Então, já na vida adulta, na minha fase adulta, já depois da capoeira, eu acabei praticando alguns outros esportes. Eu acabei indo pro Muay Thai, fiz um tempo de Muay Thai, por conta que eu não conseguia praticar a capoeira, por conta do trabalho, então os horários não batiam. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então precisava praticar alguma outra atividade. Então acabei indo praticar o Muay Thai. Quando eu entrei na faculdade, eu acabei vivenciando algumas outras práticas, né? Então, dentro da prática de artes marciais, eu vivenciei o jiu-jitsu, vivenciei um pouco mais do Muay Thai, acabei vivenciando um pouco de karatê, kung fu, então acaba tendo um pouco de bagagem dos esportes de combate, e isso me fez ir para a parte de preparação física, buscar mais sobre o que seria a parte de preparação física voltada para esses esportes. E como eu tinha uma afinidade maior por conta da capoeira, acabou sendo mais fácil para mim. Mais fácil em que sentido? No sentido em que a vivência dos movimentos, né, de praticar os movimentos, de entender um movimento de chute ou um movimento de soco, era mais fácil de eu compreender a mecânica que seria utilizada na parte de preparação física. Então ficou muito mais fácil, entre aspas, né? Na parte prática. Então eu teria que me dedicar mais à parte da teoria, que foi o que eu fui realmente buscar na faculdade e nas especializações que eu fiz dos cursos, tanto cursos nacionais quanto cursos internacionais para a parte de preparação física. Então, ainda dentro dos esportes de combate, eu percebi que a preparação física ela era específica em que sentido? No sentido que você não pode mexer na especificidade do seu atleta de luta, né? E aí o que a gente entra na parte de especificidade?
você não vai, como preparador físico, não vai mudar como que o seu lutador chuta ou dá um soco. Então você vai aperfeiçoar como ele gera potência, né, para melhorar aquele chute e aquele soco. Então foi completamente diferente do que eu pensava que seria a parte de preparação física. Isso foi muito bom para mim, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de praticar musculação. Eu sempre fugi da parte da musculação. E o meu mestre na capoeira, ele sempre falava pra gente que a gente precisava ter uma parte de fortalecimento, né? Pra praticar capoeira, pra gente não se lesionar. E meu mestre, formado em educação física, os outros professores e mestres também cursavam, formados em educação física. Então, eu meio que já tinha um caminho ali, querendo ou não, já traçado, e eu não sabia, né, o que eu ia seguir. Mas fui para aquele mesmo lado ali deles. E então, e aí eu não curtia essa parte da musculação. E aí quando eu conheci essa parte do treinamento, né, ainda na faculdade, eu estava para me formar, eu estava no meu último ano da faculdade, estava indo para o meu último ano da faculdade, e eu falei, cara, eu queria sair da faculdade, mas eu queria sair da faculdade com um diferencial. Eu não queria, tipo, me formar em educação física e ser mais um professor de sala de musculação. Nada contra. Mas eu fiz faculdade mais tarde, eu já me formei com quase 30 anos, então eu queria já sair da faculdade com um objetivo traçado. E eu queria sair já especialista em uma área específica. E aí foi onde me apareceu a parte de treinamento funcional. Na época, muitos na faculdade falavam para mim, para, Lê, treinamento funcional, tem que fazer alguma coisa que te dê dinheiro. Então, vai fazer alguma coisa, vai ser especialista em personal trainer, né, essas coisas. E eu falava, cara, tipo, não é isso que eu quero, não é esse caminho. Então, eu acabei que eu conheci um espaço em São Paulo, onde esse espaço tinha acabado de abrir e tinha uma metodologia, era uma metodologia americana e russa de treinamento de alta performance. E isso me abriu um leque de uma amplitude tão grande que eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. Tem a parte da musculação, que até então eu entendia que era necessário para a parte de fortalecimento, mas eu ainda, mesmo estando ali na faculdade, ainda era uma coisa assim para mim que, tipo, putz, eu não quero. Mas era uma coisa assim que eu ainda não batia comigo ainda, eu batia muito de frente com treinamentos voltados só para musculação. Porque eu vinha da capoeira, então eu vinha de algo muito dinâmico. Então quando eu conheci a parte de treinamento funcional, eu falei, cara, é isso. Então o treinamento funcional me abriu um leque muito grande. E aí 1 ano e pouco depois, eu conheci o CrossFit. E o CrossFit tinha chegado no Brasil fazia uns 2 anos. E aí eu comecei a praticar e eu falei, cara, eu consigo treinar
movimentos ginásticos que tem muita coisa da capoeira, então eu não deixo de treinar alguns movimentos que tem na capoeira. Eu treino a parte de força, mas com movimentos explosivos, que é a parte do levantamento olímpico. E acaba que eu tenho alguns exercícios do treino de base, né, que eram os deadlifts e os bench press, né, que a gente utiliza na musculação, né, que são os supinos. Então, cara, foi uma coisa que acabou me complementando. E eu falei, bom, fui fazer o Level 1, fiz alguns cursos de levantamento olímpico, de LPO, tanto nacionais quanto internacionais. Fiz alguns cursos nacionais e internacionais de treinamento funcional e de preparação física para atleta, tanto amador quanto atleta de elite. E daí então eu venho trabalhando com isso de alguns anos para cá. Eu tive um estúdio com a minha esposa durante 6 anos em Caraguá, que é onde a gente mora atualmente. Na pandemia nós tivemos que fechar esse estúdio. Durante esses anos nós demos aula de treinamento funcional na pós-graduação na FMU em São Paulo. Com toda essa bagagem de curso que a gente tem, que a gente fez, nós começamos a montar cursos de uma maneira nossa de trabalho. Então, pegando grandes renomes da área e montando cursos de uma maneira onde realmente a gente consegue aplicar na sala, né, tanto na sala de musculação quanto num estúdio de personal, por uma visão que a gente tem hoje no Brasil, que é completamente diferente de uma visão de um estúdio nos Estados Unidos ou fora do país. Depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso também, né? A visão de treinamento que a gente tem aqui, a visão de treinamento que o pessoal tem lá fora. Então esse vídeo é mais para falar um pouco da minha história e eu vou começar esse canal aqui no YouTube para mostrar um pouco da preparação, né? Alguns exercícios, algumas dicas de alguns esportes que eu pratico, de alguns esportes que eu já pratiquei, de alguns movimentos que eu gosto de praticar e várias dicas de exercícios, de treinos, tá? Que eu acho que são importantes de se realizar tanto dentro de um estúdio, dentro de um centro de treinamento ou até mesmo dentro de uma sala de musculação, tá? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Fiquem ligados para os próximos vídeos, tá? Se inscrevam e é isso aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos.